E aí, galera, sensacional, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez para trabalharmos a língua portuguesa juntos. Na aula de hoje eu vou falar um pouco para vocês, galera, sobre verbo. Vai ser uma aula massa. Espero ensinar a vocês verbo para nunca mais vocês esquecerem, beleza? Então vamos lá. Lembra que quando eu estava dando aula para vocês sobre classes gramaticais, eu falei que existiam 10 classes gramaticais na língua portuguesa? Lembram disso? Lembram também que das 10 eu falei que a classe dos verbos é a classe mais importante? Pois é. O verbo é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno natural. E eu tenho um exemplo aqui para vocês. O menino abriu o portão. Quando eu digo o menino abriu o portão, abrir é claramente uma ação. Portanto, abrir é um exemplo de verbo. Beleza? Cara, outra coisa importante, ele pode indicar um estado. E você tem que estar atento para o seguinte aspecto. Interprete a frase. Não é porque uma determinada palavra, por um exemplo, normalmente o verbo indica uma ação, que naquela frase ele vai indicar. Olha esse exemplo que eu coloquei para vocês. Anderson anda preocupado. Observe que quando eu digo Anderson anda preocupado, equivale a dizer Anderson está preocupado. Então, esse verbo aqui, andar, não está no sentido de caminhar, está no sentido de estado. Ele indica, portanto, um estado. Massa? Além de você lembrar que verbo é a palavra que indica ação, estado, lembre-se de que ele indica também um fenômeno. Por exemplo, chove lá fora, venta muito. Fenômenos são palavras aí que são utilizadas como verbos. Não se esquece. Bom, todo mundo aprendeu na escola os tempos verbais. São 3 os tempos verbais. O pretérito, e o pretérito indica um fato ocorrido. Fato ocorrido. O presente indica um fato em ocorrência. Um fato em ocorrência. E o futuro? O que é o futuro? É aquele fato que ocorrerá. Sensacional, galera? Olha essa dica daqui, presta atenção. Então, quando eu digo o menino abriu, abriu é passado. Se eu dissesse o menino abre, presente. O menino abrirá, futuro. Quando eu digo assim, Anderson andava estressado, passado. Anderson anda, presente. Anderson andará, futuro. Choveu, chove, choverá. Percebe, então? Olha como nós estamos construindo o seu conhecimento. Ação, estado, fenômeno. Passado, presente, futuro. Eu agora vou ensinar para vocês os modos verbais, que, diga-se de passagem, também são 3. O modo indicativo é toda vez quando eu expressar em uma frase uma determinada certeza. Um fato certo, um fato do qual eu tenha convicção. Então, quando eu digo para vocês, eu sou professor de língua portuguesa, eu estou utilizando o modo indicativo. Não sei se você tem namorado, se você tem namorada, mas se ele diz para você assim, eu te amo, ele está utilizando qual modo? O modo indicativo. Ele tem uma certeza daquilo que ele está dizendo. Calma, não necessariamente é uma verdade, é apenas uma certeza. Outra coisa muito importante a ser dita, os políticos, todos eles usam o modo o quê? Indicativo. Se eu ganhar a eleição, eu calçarei a sua rua. Ele diz assim, ó, eu calçarei a sua rua. Se eu ganhar a eleição, eu vou colocar iluminação de qualidade na sua rua. Isso é uma certeza. É um modo o quê? Indicativo. Eu darei um emprego a você. Modo o quê? Indicativo. Percebe isso? É uma certeza. Aqui eu tenho a frase, você acordará cedo amanhã. Ou você diz, eu acordarei cedo amanhã. Talvez não aconteça, mas o que importa é que diante daquela fala, você tem uma convicção do que está dizendo. Além do modo indicativo, temos também o modo subjuntivo. Fala para mim, o modo indicativo expressa uma massa. O modo subjuntivo vai expressar uma o quê?
Uma dúvida. Não necessariamente você tem certeza diante de tudo que você fala. Então, o modo subjuntivo vai expressar uma determinada dúvida. Não é um fato certo, mas é um fato hipotético. É uma hipótese. Aí você diz a seguinte frase: se eu passar, farei uma festa. Nós temos dois verbos aqui. Temos o verbo passar e temos aqui farei. Ao dizer se eu passar, a pessoa não tem certeza se passará ou não. Portanto, qual é o modo que ela está utilizando? Modo subjuntivo. Mas ela tem certeza de que fará a festa. Então aqui eu tenho um exemplo de modo indicativo, porque o modo indicativo expressa o quê? Uma certeza. O cara diz assim: se chover, não sairei de casa. Ele não tem certeza se choverá ou se não choverá. Portanto, o modo é um modo o quê? Subjuntivo. Mas, se chover, diante dessa dúvida, eu tenho uma certeza. Qual é a certeza que eu tenho? A de que não sairei de casa. Sensacional até aí. Além do modo indicativo e do modo subjuntivo, eu tenho um modo imperativo, que é aquele modo que indica uma ordem, que dá uma ideia de pedido, de desejo. Então, olha bem, quando eu tenho a frase vem para a caixa você também, vem, isso não é uma certeza, isso não é uma dúvida, não. Vem para a caixa você também é um pedido para você vir. Compre batom, seu filho merece batom. Isso é um pedido. Não esqueça minha Calói, um pedido também. Então nós temos frases que estão no imperativo. São aquelas que indicam um pedido. Cara, como professor de língua portuguesa, eu ouço várias vezes as pessoas dizerem: verbo é muito difícil. Não tem nada de difícil. Olha como eu vou mostrar como o verbo é simples. Eu tenho o seguinte aqui para vocês. Vou pegar uma frase aqui, a frase é: o menino abriu a porta. Quando eu digo o menino abriu a porta, abriu é uma certeza, sim ou não? Certeza. Então eu tenho um modo indicativo. E é uma certeza de uma coisa que já aconteceu, de uma coisa que está acontecendo ou de uma coisa que acontecerá? De uma coisa que já aconteceu. Então o nome disso é pretérito do indicativo. Qual é a dificuldade que há nisso? Zero. Um outro exemplo, se eu digo para você, Anderson anda preocupado. Quando eu digo Anderson anda preocupado, isso é um verbo, ok? Se eu digo anda, está no presente, está no passado, no presente ou no futuro? No presente. E é uma coisa que eu tenho certeza ou eu tenho dúvida? Certeza. Então isso é o presente do indicativo. Qual é o grau de dificuldade? É zero. É zero, cara. Você passará nesta prova. Ao dizer você passará nesta prova, é uma coisa que eu tenho certeza ou eu tenho dúvida? Da forma como eu estou dizendo, eu tenho uma certeza. Então, o modo é indicativo. Mas é uma certeza de algo que já aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer? Que vai acontecer. Então, isso significa dizer que eu tenho o futuro do indicativo. Não é sensacional? Galera, eu vou apagar o quadro e vou explicar agora as conjugações verbais. Vai ser massa. Segura aí 2 minutinhos enquanto eu troco, tá certo? Galera, dando continuidade à questão de verbo, lembra que eu expliquei para vocês agora os tempos e os modos verbais. Vamos agora falar um pouco sobre a fusão disso. Eu já introduzi, mas agora nós vamos aprofundar um pouco mais. Eu vou fazer com vocês todas as conjugações. Primeiro todas do indicativo, depois todas dos subjuntivos e depois todas do imperativo. Para começar, o modo indicativo ele pode estar no pretérito perfeito do indicativo. E eu preciso que você entenda cada um desses aspectos. Pretérito é um fato que o quê? Já ocorreu. Perfeito, grava isso aí. É tudo o que tem um início
e tem também um fim. Perfeito é tudo que tem um início e tem um fim. Então, pretérito já ocorreu. Perfeito, início e fim. E lembra indicativo? O indicativo é aquilo que eu tenho o quê? Certeza. Eu coloquei uma frase para vocês. Quando eu digo o lápis caiu no chão, olha só, presta atenção. Eu tenho aqui um lápis, correto? Eu solto o lápis, ó, e o lápis cai no chão. Quando eu digo o lápis caiu no chão, eu pergunto para você. Isso aqui é uma ação, não é uma ação? Então isso é um verbo. Quando eu digo lápis caiu no chão, é algo que já aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer. Claro, já aconteceu, então eu tenho um pretérito. O lápis começou a cair no chão? Sim ou não? Começou. Ele chegou até o final? Chegou, ele não foi interrompido. A ação de cair não foi interrompida, então ela tem início e ela tem um fim. Pretérito perfeito. Eu tenho certeza ou eu tenho dúvida? Certeza. Portanto, é pretérito perfeito do modo indicativo. Não é sensacional? Sensacional. Cara, Rodrigo e Renata beberam água. Qual é o verbo daqui? Porque é um verbo, porque é indicação. Quando eu digo Rodrigo e Renata beberam água, isso aqui é uma coisa que já ocorreu. É algo que teve início e teve fim. E é algo do qual eu tenho certeza. Portanto, estes verbos estão no pretérito perfeito do indicativo. Eu não espero que você decore verbo, entenda o verbo. Agora, eu preciso demonstrar para vocês as conjugações. Existem, meus queridos aprovados, 3 conjugações. A primeira conjugação é quando o verbo termina em AR. A segunda conjugação, quando ele termina em ER. E a terceira conjugação, quando ele termina em IR. Então, primeira conjugação, A. Segunda conjugação, E. Terceira conjugação, I. Amar é um verbo de primeira conjugação. Viver é um verbo de segunda conjugação. Pedir é um verbo de terceira conjugação. Olha isso. Cantar, vender, dormir. Eu vou exemplificar cada um deles para vocês. Chegou o momento mágico de você aprender língua portuguesa, beleza? Então, olha só. Quando eu tenho cantar, cara, esse verbo é um verbo de primeira conjugação. Eu quero indicar uma ação que já ocorreu, que teve início, que teve fim, e que eu tenho a certeza dela. Eu vou, inclusive, para você aprender a conjugar, ensinar um macete. Coloca antes do verbo ontem, que fica mais fácil ainda de você conjugar. Por um exemplo, ontem eu cantei. Ontem eu cantei. Então, cantei é um verbo que está no pretérito perfeito do modo indicativo. Ontem eu cantei. Ontem tu cantaste. Olha, cantaste. Muitas pessoas confundem e falam cantastes. Não, é eu cantei, tu cantaste. Ele ou ela cantou. Nós cantamos. Vós cantastes. Agora sim. Olha o que diferencia a segunda pessoa do singular da segunda pessoa do plural. É o S. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, ok? Eles ou elas cantaram. Eles ou elas cantaram. Sensacional, pessoal. Ok. Vamos lá, então. Agora, para o verbo vender. Como eu coloquei esse modelo aqui da primeira conjugação, as outras conjugações seguirão o mesmo modelo. Então, o verbo vender vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vendi. Olha, ontem eu vendi. Ontem tu vendeste. Sem o S, lembra? O S vai aparecer onde? Na segunda pessoa do plural. Eu vendi, tu vendeste. Ele ou ela vendeu. Nós vendemos. Vós
vendestes, eles ou elas venderam. Massa, galera! Isso que eu estou fazendo não é para você decorar, até porque você já entendeu o que é pretérito perfeito do indicativo. Sim ou não? Já entendeu? Então isso aqui eu estou colocando para ilustrar para vocês a aplicação desse conteúdo. Já coloquei uma frase e agora com o verbo dormir. Vamos falar comigo o verbo dormir? Ontem eu o quê? Dormi. Sensacional. Ontem tu o quê? Ontem tu dormiste. Eita, que massa. Olha, você já sabe que aqui não tem o S. Eu dormi, tu dormiste. Ele ou ela o quê? Dormiu. Nós dormimos. Vós dormistes. Eles ou elas dormiram. No seu material tem aí para você completar. Então completa comigo esses verbos para você ir aprendendo e memorizando. Participa comigo desta aula daqui. Vamos agora para a segunda etapa, pretérito imperfeito do indicativo. Como eu sei que você é um cara extremamente inteligente, eu pergunto para você, o pretérito perfeito é aquilo que tem o quê? O perfeito início e fim. O pretérito imperfeito é aquilo que tem o quê? Início, mas não tem o quê? Fim. Muito bem, esse é o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é aquilo que é interrompido. Aquilo que é interrompido. Vou lhe dar uma outra dica sensacional aqui, meu querido aprovado. Quando você passar neste concurso, as pessoas vão fazer, sabe o que com você? Aplaudir a sua aprovação. Quando uma coisa não é perfeita, quando não dá certo, o que é que o povo faz? O povo vaia. Quando alguém fizer uma apresentação que não é perfeita, o povo vai vaiar. Então, olha essa dica aqui que eu vou lhe dar. Pretérito imperfeito, vaia. Todo pretérito imperfeito tem vaia. Ou vai ter o vá, ou vai ter o ia. Não é massa? Essa dica? Gostou aí? Olha, o lápis caía quando Rodrigo o segurou. Lembra do exemplo anterior? Eu soltei o lápis caiu no chão. Desta vez eu não permitirei que o lápis caia. Eu solto o lápis, mas eu seguro. Aí eu digo o seguinte, o lápis caía quando Rodrigo o segurou. Me ajuda aqui, por favor. É pretérito, o lápis caía quando Rodrigo o segurou. É pretérito, sim ou não? É pretérito. Quando eu digo imperfeito, o lápis começou a cair ou não começou? Começou. Mas ele não chega até o chão, ele não chega até o final. Ele é interrompido pela segurança do professor, de Rodrigo. Compreende? Então a ação começa, mas ela não termina. Pretérito, portanto, imperfeito. E é uma coisa que eu tenho certeza ou eu tenho dúvida? Eu tenho a certeza. Portanto, é um pretérito perfeito do modo indicativo. Qual é a melhor hora do sono? A melhor hora do sono é o quê? 5 horas, 6 horas da manhã. Aí é exatamente na hora que o seu celular desperta você, não é? Aí você diz a frase assim, eu dormia tão feliz quando o celular tocou. O seu sono, ele foi o quê? Interrompido pelo toque do celular. Compreende? Você diz assim, olha, eu estudava quando meu namorado chegou à minha casa e me atrapalhou. Eu estudava. Você começou a estudar, mas você não chega até o final. Você é interrompida pela chegada do seu namorado. Portanto, pretérito o quê? Imperfeito. Vamos comigo aqui? Vamos conjugar agora os verbos no pretérito imperfeito. Eu lhe ensinei um macete. No pretérito perfeito, eu coloco o onde. No pretérito imperfeito, eu vou colocar assim, antigamente. Massa, galera? Aí eu digo assim, antigamente eu cantava. Olha isso. Antigamente eu cantava. Antigamente tu cantavas. Antigamente ele ou ela cantava.
Antigamente nós cantávamos. Olha acento porque é uma proparoxítona. Antigamente vós cantáveis. Antigamente eles ou elas cantavam. Pretérito imperfeito do indicativo. Vamos para o verbo vender, um verbo de segunda conjugação? Primeira, segunda, terceira conjugação. Eu vendia. Antigamente eu vendia. Antigamente tu vendias. Antigamente ele ou ela vendia. Antigamente nós vendíamos. Antigamente vós vendieis. Antigamente eles ou elas vendiam. Pretérito imperfeito do modo indicativo. E o verbo dormir? Como é que é o verbo dormir? Antigamente eu dormia. Antigamente tu dormias. Antigamente ele ou ela dormia. Nós dormíamos. Vós dormieis. Eles ou elas dormiam. Lembra do macete que eu lhe ensinei? Todo pretérito imperfeito vai ter o quê? Ou vá ou ia. Olha aqui, ó. Se for primeira conjugação, vai ter o vá. Se for segunda conjugação, vai ter o ia. Há dois verbos que não seguem esse macete que eu lhe expliquei. Um é o verbo ser. O cara diz assim, ó. Eu era feio. Agora eu tenho carro. Eu era feio. O cara começou a ser feio. E é uma coisa da qual ele tinha certeza. Mas ele foi interrompido pela aquisição de veículo automotor. Percebe? De maneira que interrompe aquela ação aí. O verbo ser é um dos verbos que não vai ter nem vá, nem ia. O outro é o verbo ter. O verbo ter também não vai seguir isso. No pretérito perfeito, pretérito imperfeito do verbo ter é assim. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Nós tínhamos, vós tinhas, eles ou elas tinham. São duas exceções, mas o resto ou vai ter o vá ou vai ter o ia. E nós vamos agora para o pretérito mais que perfeito do indicativo. Beleza? Bom, galera, e agora não se esqueça, olha só, vamos falar sobre o pretérito mais que perfeito do modo indicativo. O pretérito mais que perfeito do modo indicativo, cara, ele tem uma terminação sempre igual. E isso é fácil de você lembrar, ele vai ter sempre urá. Eu lembro bastante que tinha uma série chamada Chaves e tinha um personagem lá denominado Kiko. Kiko, filho de Dona Florinda, tal, tesouro, tesourinho. E lembro que Kiko, para Dona Florinda, ele era mais que perfeito. E ele falava assim, rá. Pois é, exatamente esse irá aqui, ó, é o do pretérito mais que perfeito de Kiko. Pessoal, o pretérito mais que perfeito indicativo, eu vou lhe ensinar de uma forma bem legal. O pretérito mais que perfeito do indicativo é uma ação anterior a outra ação. É uma ação anterior a outra ação. Massa? Então, olha essa frase. Ana Paula já tomara café hoje antes da aula. Veja que nesta frase eu tenho duas ações. Eu tenho a ação da aula começar e eu tenho a ação de Ana Paula tomar café. Só que quando eu digo Ana Paula já tomara café hoje antes da aula, essa ação de tomar café ocorreu anteriormente à aula. Por isso que o nome dele é pretérito mais que perfeito. Cara, ninguém no dia a dia usa esse pretérito mais que perfeito do indicativo. Sabe por que não usa? Porque existe uma construção mais simples para nós utilizarmos. É assim a construção mais simples. Ana Paula já tinha
tomado café hoje antes da aula. Como tem essa construção? Já tinha tomado, a gente normalmente no dia a dia substitui e elas são equivalentes. Por exemplo, eu falara com Tiago. Eu tinha falado com Tiago. Eu estudara verbo em outra aula. Eu tinha estudado verbo em outra aula. Portanto, pretérito mais que perfeito, que vai ter o quê? Urá. Lembra do pretérito perfeito, início e fim? Lembra do pretérito imperfeito, que é aquilo que tem um início, mas não tem um fim? Pois é, o pretérito mais que perfeito será uma ação anterior a uma outra ação. Cara, olha isso daqui. Vamos comigo para o verbo cantar. Se fosse o pretérito perfeito, esse verbo de primeira conjugação seria eu cantei. Se fosse o pretérito imperfeito, seria eu cantava. Como é o pretérito mais que perfeito, vai ser eu cantara. Eu cantara. Tu cantaras. Ele ou ela cantara. Nós cantáramos. Olha isso. Vós cantareis. Eles ou elas cantarão. Então, eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles ou elas cantaram. Lembra do que eu lhe ensinei? Cantara é a mesma coisa que dizer o quê? Eu tinha cantado. Tu tinhas cantado. Ele tinha cantado. Nós tínhamos cantado. Vós tinhais cantado. Eles tinham cantado. Massa? Vamos para o verbo vender comigo agora? Eu vendera. Esse verbo que é de qual conjugação mesmo? Segunda. Primeira conjugação, segunda, terceira conjugação. Eu vendera. Tu que venderas, ele ou ela vendera. Nós venderamos. Venderamos. Vós vendereis. Eles ou elas venderão. Pretérito mais que perfeito do modo indicativo. E o verbo dormir? Me ajuda aqui, por favor. Eu o quê? Eu dormira. Tu dormiras. Ele ou ela dormira. Nós dormiramos. Nós dormíramos. Vós dormireis. Eles ou elas dormirão. Beleza, pessoal? E esse é o pretérito mais que perfeito. Então, o pretérito do modo indicativo nós já entendemos. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Pretérito perfeito, início e fim. Pretérito imperfeito, interrompido. Pretérito mais que perfeito, uma ação anterior a outra ação. Se você chegar para qualquer pessoa e disser assim, conjuga o verbo amar, essa pessoa, sem perguntar para você em qual tempo, em qual modo verbal, já vai começar a conjugar no presente indicativo. Normalmente na escola, os professores já começam iniciando o presente indicativo, que é o verbo mais simples de se conjugar. Aí diz, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles ou elas amam. Todo mundo sabe conjugar esse verbo. O que é que pode cair na sua prova que eu tenho que destacar aqui? Primeiro, o presente do indicativo indica uma ação que está em ocorrência, mas também pode indicar uma ideia atemporal. Por exemplo, ao dizer a água evapora a 100 graus Celsius, esse verbo tem que estar ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Quando eu digo a água evapora a 100 graus Celsius, esse verbo está no presente do indicativo. Eu evaporo, tu evaporas,
ele ou ela evapora. Você tem que fazer esse exercício de conjugar. Pedro está na internet. Falam de você mesmo. Ó. Você está na internet. Eu estou falando de um presente mais imediato. Mas esse presente pode ser um presente mais atemporal. Por exemplo, se eu digo, você acorda às 7 horas da manhã. Quando eu digo você acorda às 7 horas da manhã, eu estou falando de todas as manhãs você acorda. Ainda assim, isso está no presente indicativo. No jornalismo, a linguagem jornalística utiliza muito para dar uma determinada informação de algo que já ocorreu, o presente indicativo, porque isso traz a notícia para próximo do leitor. Por exemplo, morre Stephen Hawking. Nessa frase daqui, você tem claramente um fato que já ocorreu. Porém, você tem que estar ligado para o seguinte, o verbo, mesmo indicando um fato que já ocorreu, o autor da frase está utilizando o verbo no presente do indicativo. Eu estou sendo claro para você? Então eu digo aqui, ó, morre é um verbo que está no presente para indicar uma ação que já aconteceu. Fica ligado nisso. É como o futuro. Você encontra um amigo. Aí seu amigo diz, liga para mim hoje à noite. Aí você diz para ele, eu ligo às 19 horas. Eu ligo às 20 horas. Na verdade, era para você dizer, eu ligarei, mas o verbo está sendo utilizado no presente indicativo. Ou seja, o presente do indicativo ele é mais amplo do que aquela ação imediata a qual nós estamos acostumados a designar. O presente indicativo pode indicar uma ação do passado? Pode. O presente indicativo pode indicar uma ação atemporal? Pode também. O presente indicativo pode indicar uma ação futura? Pode. Você diz para mim, Rodrigo, eu passo neste ano, custe o que custar. Você está utilizando o presente do indicativo. E também pode indicar uma forma mais imediata. Eu estou falando para você. Presente mais imediato. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Me ajuda aqui a conjugar, por favor. No pretérito perfeito do indicativo seria eu cantei. No pretérito imperfeito do indicativo, seria eu cantava. No pretérito mais que perfeito do indicativo, seria eu cantara. Mas eu estou falando do presente do indicativo. Então eu digo assim, olha, eu canto, tu cantas, ele ou ela canta, nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Não é sensacional, galera? Ok, vamos adiante e o verbo vender. Eu vendo, tu vendes, ele ou ela vende, nós vendemos, vós vendeis, eles ou elas vendem. Massa, pessoal! E agora, para fechar a terceira conjugação, o verbo dormir. Eu durmo, tu dormes, ele ou ela dorme. Nós dormimos, vós dormis, eles ou elas dormem. Galera, eu agora vou explicar para vocês o futuro do presente, o futuro do pretérito. Tá ok, pessoal? Ficado claro para vocês essa questão do modo indicativo no pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. No presente indicativo, eu preciso amarrar agora para fechar o modo indicativo com o futuro. São dois futuros, meus queridos aprovados, ou futuro do presente ou futuro do pretérito. O futuro do presente é aquilo que acontecerá. O futuro do presente é aquilo que ocorrerá.
Então, ó, se eu chego para vocês e digo aqui, ó, passarei nesta prova, raciocina comigo. Ele acontecerá, sim ou não? Então, é o futuro do presente. Olha a frase. Passarei nesta prova. Quando eu digo passarei, é uma coisa que ainda ocorrerá. É uma coisa que eu tenho a certeza de que vai ocorrer. E é uma coisa da qual eu tenho certeza. Por isso é futuro do presente do indicativo. Tem relação com a fala. Tem relação com a fala. Pessoal, o verbo vender agora. Olha o verbo vender. O verbo cantar. Quando o verbo cantar, eu tenho aqui, ó, eu cantarei. Lembra? É de primeira conjugação. Tu cantarás. Ele ou ela cantará. Nós cantaremos. Vós cantareis. Eles ou elas cantarão. Isso é o futuro do presente. É uma coisa que realmente vai ocorrer. E o verbo vender, como é que é? Eu venderei. Tu venderás. Ele ou ela venderá. Nós venderemos. Vós vendereis. Eles ou elas venderão. Uma dica importante. Algumas pessoas confundem venderam, terminando em AM, com venderão, terminando com AOTIO. Se eu disser cantaram com AM, é passado. Cantarão com AOTIO é futuro. Cantaram, cantarão. Venderam com M, venderão, futuro. Beleza? E o verbo dormir. Eu dormirei. Ó, eu dormirei. Tu dormirás. Ele ou ela dormirá. Nós dormiremos. Vós dormireis. Eles ou elas dormirão. Isso é o futuro do modo indicativo, futuro do presente. Eu agora vou lhe explicar o futuro do pretérito do modo indicativo. O futuro do pretérito consiste em algo que não ocorrerá no futuro. O futuro do presente, ele acontecerá. O futuro do pretérito, ele não acontecerá. Por que não acontecerá? Porque há alguma coisa no passado que impede que aquilo no futuro ocorra. Futuro do pretérito. Olha, se ela estudasse, passaria. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ela não vai passar. Por que ela não vai passar? Porque no passado ela não estudou. Então, o futuro do pretérito do indicativo não é aquilo que acontecerá, é aquilo que aconteceria. Não pode acontecer porque algo no passado impede que aquilo no futuro ocorra. Se eu fosse você, eu voltaria para mim. Inclusive aquela frase que se diz, se eu fosse você, eu voltava para mim. Está incorreta. Não é se eu fosse você, eu voltava para mim. Se eu fosse você, eu voltaria para mim. É o futuro chamado de futuro do pretérito, ok? Se eu tivesse dinheiro, eu comprava um lanche para mim. Não, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um lanche. Se eu tivesse tempo, eu estudava mais. Então, consiga tempo, porque está precisando. Se eu tivesse tempo, eu estudaria mais. Olha esse casamento entre esses dois verbos aí. Vamos lá comigo conjugar aqui o verbo cantar? Eu cantarei ao futuro do presente. O futuro do pretérito seria assim, olha, se a minha voz fosse bonita,
eu cantaria no The Voice. Se a minha voz fosse bonita, eu cantaria. Se a tua voz fosse bonita, tu cantarias. Ele ou ela cantaria. Tem algo no passado que impede que o fato no futuro ocorra. É a voz da pessoa que não é bonita. Percebeu? Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos. Vós cantaríeis e eles ou elas cantariam. Completa aí no seu material com os verbos. E o verbo vender? Se eu tivesse uma televisão em desuso, eu a venderia. Olha, eu venderia. Tu venderias. Tu venderias. Ele ou ela venderia. Nós venderíamos. Vós venderíeis. E para fechar, meu querido aluno, eles ou elas venderiam. Já fizemos um verbo de primeira conjugação, de segunda conjugação. Vamos agora para um verbo de terceira conjugação. Eu dormiria. Tu dormirias. Ele ou ela dormiria. Nós dormiríamos. Vós dormiríeis. Eles ou elas dormiriam. E assim, meu querido amigo, a gente fecha esse bloco dos verbos no modo indicativo. Agora, você vai dar uma paradinha nos seus estudos e vai resolver as questões de nível fácil primeiro, as de nível médio depois e depois aquelas com nível mais elevado, que são realmente questões mais complexas, ok? E aí, quando terminar esses exercícios, nós entraremos no modo subjuntivo, no modo imperativo, para amarrarmos aí verbo. Beleza? Foi uma honra ter você aqui nesta aula. Vamos estudar. Até o próximo encontro.